A paz do Senhor, meus queridos. Deus abençoe você, abençoe a sua casa, sua família, seus filhos. Hoje eu estou num lugar muito bonito. É um bosque aqui perto de casa, um lugar que eu gosto muito de vir. Final de tarde, a imagem não está muito boa. Mas eu quero falar um pouco hoje sobre crise de identidade. Queridos, muitas vezes na nossa vida, a gente vai ter esses momentos de crise de identidade. Quando você vai para a palavra do Senhor, no batismo do Senhor Jesus ali, por diversas vezes você vai ver aí o próprio Deus falando para Jesus no capítulo 3, acho que de Lucas: Tu és o meu filho amado em quem eu me comprazo. E logo no capítulo 4, depois de Jesus ficar 40 dias no deserto, a primeira coisa que o diabo fala para ele é: se tu és o filho de Deus. Muitas vezes o que vai acontecer na nossa vida é isso, queridos. Muitas vezes o inimigo vai colocar em nós dúvida quanto à nossa filiação e quanto à nossa paternidade em Deus. A paternidade do Senhor sobre nós e a nossa filiação. E nos momentos assim de deserto, muitas vezes, momento de escassez, Jesus estava com fome ali, o diabo ele vai nos apresentar soluções que aparentemente são fáceis, mas que na verdade vai totalmente contrário àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, vai totalmente contrário àquilo que o Senhor tem de missão e de chamado para nós. É muito fácil falar para Jesus: olha, transforma essas pedras em pães. Para ele seria fácil. Do nada ele cria tudo, do nada ele fez tudo, então para ele seria muito fácil. Mas ele disse: nem só de pão vive o homem. Queridos, a gente não vive só das nossas necessidades, mas a gente tem que olhar o plano no seu todo. Eu acredito que Jesus, mesmo com fome, ele poderia muito bem aceitar essa proposta indecente e esquecer de todo o seu propósito, de toda a sua missão. E muitas vezes isso acontece com a gente, vem as propostas e para tentar nos fazer esquecer de todo o nosso propósito, de toda a nossa missão e desviar-nos daquilo que o Senhor tem nos chamado e tem colocado dúvida a esse chamado e tem tentado colocar dúvida também a nossa filiação de Deus. E a palavra do Senhor fala em Efésios que o Senhor nos fez filho e nos predestinou para ser feitos filhos e filhos de Deus. Todo aquele que creu e recebeu a esse também foi dado o poder de ser feito filho. Então, se o próprio Deus em sua palavra nos diz que nós somos filhos de Deus, nós não podemos duvidar disso. Não devemos esquecer disso. Não devemos nunca deixar que nenhuma tentação do diabo e nada, nenhuma proposta, nada venha nos desviar do propósito, aquilo que o Pai nos concedeu. E nós somos filhos. E filhos obedecem ao Pai. Aquilo que o Pai determina, o Filho faz. E é isso que Jesus veio fazer nessa terra. Veio fazer a vontade do Pai. E quando Ele alça aos céus, quando Ele sobe aos céus, Ele nos dá esse comissionamento: ide e pregai. É tipo assim, a mesma palavra que eu passei para vocês, o que eu ensinei para vocês, agora ensine a outros. Tem pessoas que, assim como vocês, estavam perdidas e agora precisam de uma palavra de salvação. E cabe a vocês. Então que a gente nunca desista do nosso propósito e antes de tudo a gente entenda que quem nos comissionou foi o Pai. Nós temos um Pai, Deus. Nós somos filhos, filhos de um Pai, Deus Todo-Poderoso. Não desista nunca. Não desista de lutar, não desista do seu propósito, não desista de levar essa palavra a ninguém. Porque existem muitas pessoas precisando de salvação. Às vezes quando eu olho para tudo isso aqui, eu fico pensando comigo: Senhor, o Senhor que criou os céus e a terra e tudo,
que nela existe. Deus, quando o Senhor olha para os céus e olha para a terra e cria tudo isso, tem um propósito em tudo isso, tem um porquê de tudo isso. Ele cria o homem e coloca aqui. Tem um porquê de tudo isso, tem um propósito. Queridos, Deus sempre quis o melhor para nós. E uma das coisas que eu sempre falo, uma das coisas que eu sempre procuro entender, qual o propósito, qual a vontade de Deus para nós. Por que Ele criou tudo isso? Por que Ele nos criou? Por que Ele nos colocou aqui? Irmãos, tem uma missão, tem um propósito, e o propósito de Deus tem que prevalecer sobre a nossa vontade, sobre o nosso propósito, sobre o nosso querer, sobre as nossas lutas, sobre as nossas adversidades. As dificuldades vêm, irmão, para nos fazer crescer, a oposição ela vem para nos fazer avançar. Precisamos entender isso, que muitas vezes as dificuldades elas são oportunidades que o Senhor nos proporciona. A dificuldade sim, são oportunidades que o Senhor nos proporciona para que nós possamos vencê-las e ter motivos de dar glórias a Ele, motivos de crescer na fé, de crescer naquilo que nos foi comissionado pelo Senhor, e a gente precisa entender isso. Não é hora de desistir, não é hora de parar, não é hora de ficar olhando para coisas pequenas que muitas vezes o inimigo vai colocar para criar distrações e vai nos oferecer coisas que aparentemente aos olhos é maravilhoso, mas no final é plano de morte. O único que dá vida e vida eterna é o Senhor. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância, vida eterna. Isso é o que importa. Essa é a minha palavra para você nessa tarde, uma palavra breve, nesse lugar lindo, maravilhoso. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.